Essa matéria, ela decorre de uma legislação internacional do direito à verdade e da justiça de transição a todo crime de lesa humanidade que um determinado Estado cometa num determinado momento da história. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos. O golpe militar completou 60 anos. Uma lei federal criou a Comissão Nacional da Verdade, que levantou os crimes de lesa humanidade cometidos pelo governo brasileiro durante o regime militar, civil-militar, que durou 21 anos. E esse projeto de lei, senhora presidenta, senhores parlamentares, é de 2021. Portanto, o Brasil deve décadas de um direito que é reconhecido a todas as vítimas de regimes ditatoriais que atentam contra os direitos humanos e contra os direitos de lesa humanidade, senhora, os crimes de lesa humanidade. Portanto, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ainda deve aos brasileiros e brasileiras vítimas da ditadura civil-militar, cujos efeitos nefastos ainda hoje se fazem sentir. Há feridas abertas, sangrando, porque não se cumpriu a legislação internacional que prevê o resgate da verdade e a revelação dessa verdade para que se faça justiça às vítimas da ditadura, no caso da ditadura civil-militar brasileira. Portanto, é uma dívida que o Brasil tem com os brasileiros e brasileiras, a quem devemos a atual democracia ainda incipiente, permanentemente em risco de retrocesso, exatamente porque não se cumpriu toda a legislação nacional e internacional que dizem respeito aos direitos às vítimas de regimes ditatoriais que atentam contra os direitos humanos e que cometem crimes de lesa humanidade. Portanto, não é nenhum favor que o Estado brasileiro está a fazer de colocar em público a identificação das vítimas da ditadura civil-militar, para que eles não desapareçam da história brasileira, eles que são os avalistas dessa democracia ainda incipiente, mas é aquela que o Brasil ainda consegue manter. Portanto, senhora presidenta, a iniciativa da deputada Maria do Rosário, levando ao cumprimento de uma resolução do relatório geral da Comissão Nacional da Verdade, que é de trazer a público, revelar publicamente as vítimas que deram a vida, a liberdade, para que hoje pudéssemos estar aqui com o Legislativo funcionando e com os fatos daquele triste período da história brasileira ainda estão para ser revelado plenamente e seus responsáveis por eles terem a devida resposta da democracia e do governo brasileiro. Portanto, senhora presidenta, é inaceitável que se questione uma iniciativa de lei de uma deputada nossa que, cumprindo uma resolução do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que foi criada por lei federal e que cumpre naturalmente uma legislação internacional que diz respeito aos direitos humanos. Portanto, senhora presidente, o Brasil e nós não estamos fazendo a favor nenhum de revelar esses fatos e colocando a público as vítimas da ditadura militar, que ainda hoje não estão revelados, que foram vítimas de um regime cruel, um regime que ainda tem 443 desaparecidos políticos e outras graves violações aos direitos humanos. Portanto, senhora presidente, é inaceitável protelar
a aplicação dessa resolução do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que se fará com a aprovação desse projeto de lei, que eu disse, é de 1921, já é tempo suficiente para ser apreciado, para ser discutido e para se cumprir aquilo que uma lei federal estabeleceu através do funcionamento da Comissão Nacional da Verdade. Portanto, senhora presidente, eu proponho que eu passe a relatar o parecer dessa matéria para que ela venha a votos e assim se cumpra uma determinação, uma resolução da Comissão Nacional da Verdade.